Fala pessoal, bem-vindo ao canal Só Mais Um Dev. Meu nome é João e no vídeo de hoje nós vamos para o nosso quarto episódio da série, onde estamos desenvolvendo juntos um controle de despesas. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar o link da playlist, onde tem todos os episódios anteriores dessa série, para você assistir e acompanhar e chegar nesse ponto onde a gente está agora. Se você está aqui desde o primeiro episódio, confirma se você está inscrito no canal, já deixa aquele like no vídeo, sem mais delongas, bora lá! Para esse vídeo aqui, gente, o que eu preparei? Nós vamos trabalhar com a nossa tabela de usuários, a nossa entidade de usuários. E por quê? Mesmo que a gente esteja controlando os usuários pelo Keycloak, como o nosso sistema foi desenvolvido e pensado para que eu consiga compartilhar perfis entre usuários, eu preciso ter uma forma na minha aplicação de gerenciar esses usuários. Mas diferente do que a gente está acostumado a fazer, a nossa tabela de usuários não vai ser responsável pelo controle de acesso. Então eu não vou ter campos como password, se o password está expirado, se o usuário está ativo ou se não está. A ideia aqui é que eu tenho uma tabela para controlar informações básicas do usuário, para que eu possa usar eles depois para vincular com os meus perfis. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Só que, como o nosso Keycloak é o responsável pelo controle de acesso, o nosso fluxo vai ser cadastrar o usuário pela nossa API, a nossa API vai ter que bater no banco de dados, salvar o nosso usuário e depois ela vai ter que bater no Keycloak e registrar esse usuário. Então, vai ser um processo bem legal. Vamos começar então. Antes de começar a mexer com o nosso usuário, eu vou fazer uma alteração no nosso projeto, porque é o seguinte, eu não sei se já aconteceu com vocês aí, mas aqui tem acontecido com frequência. Todas as vezes que eu mato o meu container, que eu tenho que desligar eles ou deletar o container do nosso projeto, e quando eu subo de novo, eu perco todas as minhas configurações do Keycloak. Então eu perco meu Helm, meus clients, os meus usuários, e isso tem deixado as coisas um pouquinho chatas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos persistir o nosso Keycloak em um banco de dados, né? E para isso a gente vai usar o Postgres. Como é que a gente vai fazer isso? Então, lá no nosso arquivo Docker Compose, onde a gente tem o serviço do Keycloak, o que eu vou fazer? Eu vou subir um novo serviço aqui, que eu vou chamar ele de Keycloak DB. Deixa eu só alterar aqui, Keycloak DB. E o que esse cara vai ser? Ele vai ter uma imagem de um Postgres, e para isso eu vou usar a versão 17. E o que esse cara aqui... Ele é bem simples a configuração dele, né? Se você se você pesquisar Postgres Docker, você vai ver que tem as configurações básicas para você subir uma instância do Postgres utilizando o Docker Compose. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou ter algumas variáveis de ambiente, que são basicamente o password do nosso banco. E para isso eu vou usar uma variável de ambiente, porque eu não quero expor as minhas credenciais no Git, né? Então isso é importantíssimo. Sempre que você for trabalhar com senhas, tenta colocar isso em variáveis de ambiente para você não subir uma API key ou uma senha de usuário dentro de um Git ou GitHub. Então aqui a gente vai trabalhar com o Keycloak, DB Password. Aí eu vou ter uma outra variável de ambiente que vai ser o Postgres User. Também vai ser uma variável Keycloak DB User. E aí, o meu pgdata é uma variável de ambiente que fala pro Postgres onde ele vai salvar os dados. Aí ele vai ficar nesse varlib. Tudo isso aqui tá na documentação, tá, gente? Se você copiar e colar, facinho. Data pgdata. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atachar isso a um volume dentro do Docker para que, reiniciando o container, matando o container, esses dados ainda fiquem persistidos. E aí eu vou usar um Keycloak. Esse volume ainda não existe.
Só que ele vai apontar para essa pasta aqui, ó. Então, eu vou fazer um mapeamento entre o meu volume e essa pasta. var lib PostgreSQL data pgdata, beleza. E aí aqui embaixo eu vou criar um volume que vai ser o nosso volume keycloak dbdata, que é o que eu criei aqui. Show de bola. Beleza. Só isso não resolve. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar pro meu keycloak que ele precisa usar essas informações de banco de dados. Então, dentro do meu command aqui, que eu estou dando start dev, eu passo alguns parâmetros extras. Então, eu falo para ele utilizar um banco, né, do tipo Postgres. Isso também está na documentação do Keycloak, então qualquer dúvida que vocês tiverem, só bater na documentação do Keycloak e isso vai estar lá. Então eu passo o host, que vai ser o meu Keycloak DB, meu username, que é o mesmo aqui, dbuser, meu password dbpassword, Keycloak... Ah, tá diferente aqui, ó. Keycloak dbpassword. Beleza. E aí, como que eu faço para o meu Docker Compose ler essas variáveis de ambiente? Eu vou aqui e crio um arquivo .env, né? É importantíssimo eu lembrar de colocar o meu .env no meu gitignore, para eu não subir isso aqui para o Git. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com senhas locais, não seria um grande problema, mas é bom ter o costume já de fazer isso para quando trabalhar com credenciais de produção, evitar esse transtorno. Então, eu vou copiar aqui essas variáveis de ambiente. E aí, para o meu db user, eu vou colocar aqui keycloak. É o padrão. Keycloak, ele já utiliza por padrão o esquema keycloak. Para não ter que fazer configurações adicionais, a gente vai usar o padrão. E aí, admin 123. Feito isso, se eu der um docker compose up, o meu docker está desligado. Deixa eu iniciar meu docker aqui. Já volto. Agora com o meu docker startado, eu vou dar um docker compose up. Está subindo aqui. Vamos dar uma conferida nos nossos logs. O Postgre está de pé. O Keycloak aparentemente também. Parece que a gente não teve nenhum erro de inicialização, ele rodou as migrations. E aí, se eu abrir o meu localhost 8080, meu Keycloak está funcionando. Só que eu perdi minhas configurações de Helm. Então, eu vou recriar o nosso Helm aqui. Vai ser o YouTube Expense Tracker. E vamos criar o nosso client novamente. MyApp. Vai ser acesso padrão, salvar. Vamos pegar as nossas keys, né? Não precisamos das keys por hora, mas beleza. Agora, com essa configuração nova, todas as vezes que eu reiniciar o meu container, matar meu container, contanto que eu não mexa no volume que está criado lá no Docker, eu não tenho risco mais de perder essas configurações de Helm. Meu Keycloak está persistido no banco de dados. Isso é muito bom. Então vamos lá, vamos dar sequência. E já que a gente está trabalhando com variáveis de ambiente, né, vamos mover as credenciais do Keycloak também para o nosso arquivo .env. Então aqui ao invés de ser admin, eu vou colocar um Keycloak admin user. E aí aqui vai ser o Keycloak admin password. Certo? Keycloak admin user, Keycloak admin password. Aí eu copio esses caras aqui, vou lá no meu .env
Jogo eles para cá. Aí aqui vai ser admin, sem muita admin. E aí, gente, aí você pode perguntar, João, mas como é que eu vou saber todas as variáveis de ambiente que eu tenho que criar se o meu .env ele não sobe para o Git? O que eu costumo fazer? Eu crio um arquivo como é que eu chamo isso aqui? Pode ser sample.env. E aí, o que esse sample.env tem? Ele tem todas as variáveis de ambiente, mas ele não tem os valores. Então, você pode colocar no teu README, quando você for criar a documentação ali para rodar teu projeto, para a pessoa copiar esse sample para um arquivo .env e preencher as variáveis de ambiente com esses valores. Então, aqui ela tem a lista de todas as variáveis de ambiente e a gente sobe isso para o Git, mas o nosso .env que não tem que tem os valores fica na nossa máquina local. Então, facilita eu saber quais variáveis eu preciso criar, mas eu não exponho os valores. Isso é muito importante. E aí temos agora, vamos para o nosso container aqui, subir de novo, localhost 8080, ainda não subiu, está subindo, admin, estamos autenticados. Legal, vamos continuar. Tem uma outra alteração que eu quero fazer antes da gente começar a tratar com os usuários, que é o seguinte, eu tenho percebido que às vezes que a gente tem que testar nossa aplicação lá, nosso middleware de controle de acesso, é muito difícil debugar quando essa variável de ambiente aqui do JWT, quando essa variável aqui ela não está configurada. Então a gente cai em erros como se o nosso middleware estivesse falhando, mas na verdade a gente simplesmente não definiu essa variável de ambiente e torna o debug um pouco mais complicado. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos centralizar as variáveis de ambiente do nosso sistema em um arquivo config para que na inicialização do nosso software, né, ele já verifique as variáveis de ambiente e se as variáveis de ambiente que são obrigatórias não existirem, a gente já falha a inicialização e aí a gente evita de ter que ficar debugando algo pensando que é um problema e na verdade é outro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um arquivo, vamos criar uma pasta aqui config.go. A gente vai chamar de package config. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um tipo environment, que é uma struct. E o que esse environment ele vai ter a princípio? Ele vai ter o nosso JWT secret, que é uma string, certo? E aí o nosso config, o nosso package config, ele vai ter uma variável env, que vai ser um new environment. Vamos jogar isso para uma inicialização do ambiente. A gente vai colocar a inicialização do ambiente em uma função, que aí a gente controla, dispara esses erros e falha o software, né? Então, a gente vai ter uma função newEnv que vai retornar para nós um ponteiro de environment. Um return environment. Legal? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um JWT secret, que vai ser o nosso OS getEnv, na mesma variável que a gente está acessando direto lá, JWT secret. Só que a diferença é, se o nosso JWT secret for igual a uma string vazia, que é o comportamento normal quando o nosso objeto, nossa variável não existe, né? Se você passar o mouse aqui, você vai ver que ele retorna sempre uma string e caso não encontre, ele retorna uma string em branco. Se ela for vazia, eu vou falhar, vou dar um log fatal. Então, o meu software ele vai parar, né? Ele não vai continuar a execução
E aí com isso eu consigo já de início, na hora que eu dar um go run, saber se o meu software tem todas as variáveis ou não. E aí eu coloco aqui um missing environment variable JWT secret. É muito mais fácil para eu entender o que aconteceu. E se não, eu retorno um JWT passando esse valor aqui. Legal? E aí, lá no nosso middleware, ao invés de eu acessar pelo pacote OS, né, eu acesso o meu config.env.jwtsecret. Só isso. Não muda nada. Agora, olha que legal. Se eu dou um go, um make run, né? Você já vê que eu tenho um erro de cara, né? Que eu tô faltando essa variável de ambiente. O missing eu tô sem o JWT secret definido. Então eu vou lá no meu keycloak, meu RAM settings, keys. Aí eu vou na minha public key, copio esse valor aqui, volto no meu código, dou um export JWT secret, passando o valor da minha secret. E se eu dou um make run agora, tá rodando minha aplicação, não falhou mais, eu tenho certeza que as variáveis que eu preciso estão configuradas. Isso vai ajudar bastante a gente no decorrer do desenvolvimento. Vamos continuar. Deixa eu parar a execução aqui. Eu vou parar o nosso container de novo, que depois eu vou startar ele sem os logs para ficar mais fácil da gente olhar aqui sem todos esses logs de Docker. Mas, legal. O que a gente vai fazer agora? Aí nossa ideia é que a nossa API de sign-up, de registro de usuários, persista ali no banco de dados. O que a gente precisa ter, então, inicialmente? Um banco de dados para a nossa aplicação. E ele vai ser muito parecido com o que a gente fez para o Keycloak. Eu vou até copiar aqui. A gente vai ter um novo banco para a aplicação. Poderia usar o mesmo do Keycloak? Poderia. Poderia criar um esquema novo e tal, mas eu vou deixar eles separados para a gente ter bancos para propósitos diferentes. Então aqui, ao invés de KeyCloakDB, eu vou colocar um appdb. Ele vai ter as mesmas variáveis de ambiente, só que ao invés de KeyCloak, a gente vai ter um appdb. Appdb user, appdb password. E eu vou ter um volume novo para ele, que vai ser o appdb data. E aí eu coloco esse cara aqui. Legal. O que eu preciso fazer? Lá no meu sample env, eu coloco minhas variáveis aqui. Opa. Então eu configuro as minhas variáveis appdb_user e appdb_password no meu sample.env. Todo mundo vai saber que precisa definir esses caras. Aí eu venho aqui no meu .env e meu db_user vai ser um YouTube Expense Tracker. E o meu db_password vai ser um admin@123. Legal? Show de bola. O que eu faço? Dou um docker compose up -d. Mas, o que eu vou fazer aqui? A título de debug. Eu vou expor, pro appdb, eu vou expor as portas para fora do ambiente Docker. Porque eu quero debugar, quero conseguir fazer select utilizando uma interface. Então eu exponho as portas 5432 e vou subir um serviço auxiliar aqui, é opcional. Você pode ter outra interface, eu vou subir um adminer. Adminer nas portas 80, a porta 80 e 81, para não conflitar com o KeyCloak, mas ele roda na mesma porta, então eu tenho que expor a 80 e 81. E aí eu dou um docker compose up -d
E aí, o que eu faço? Se eu der um localhost 8081, ele vai me carregar o adminer e eu consigo autenticar no meu banco. appdb, username, YouTube Expense Tracker, password admin123, database é a mesma do usuário. Expense Tracker. Permanente login. Legal. Estou autenticado no meu banco de dados, então meu banco já está de pé, pronto para ser trabalhado com ele. E temos a interface do adminer para fazer a conexão e verificar se as nossas tabelas foram criadas. Se a gente quiser fazer um select no banco de dados, a gente pode também. Legal? Então, vamos continuar. Agora que nós temos o banco de dados configurado e acessível, nós precisamos criar as tabelas para trabalhar com o nosso usuário. Então, a gente precisa de uma tabela para armazenar os nossos usuários. Eu poderia vir aqui e criar o esquema pelo adminer? Poderia. Mas não é recomendado que nós manipulemos os bancos de dados fora do nosso software, da nossa aplicação. Afinal, é a nossa aplicação que sabe as entidades que ela vai precisar, as tabelas que ela vai precisar. Então, nós vamos trabalhar com o conceito de migration. Se você nunca ouviu falar sobre migration, eu tenho um vídeo, eu vou deixar o card aqui para você, falando todos os detalhes, explicando os conceitos e a importância de trabalhar com migration, né? Mas nós vamos utilizar essa estratégia aqui. E para isso, eu vou usar uma biblioteca do Go, que chama Go Migrate, uma biblioteca que vai nos auxiliar tanto na criação das migrations quanto na execução das migrations, tá? Então, ela tem uma CLI que você pode instalar através dessa documentação. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu já tenho ela instalada, né? Então, aqui tem toda a explicação de como utilizar, como configurar as migrations no seu projeto. Então, vamos começar. O que eu vou fazer? Lá no meu projeto aqui, eu vou rodar o comando migrate. Vocês vão ver aqui meu terminal que já está sugerindo, né? Mas eu vou dar um migrate create. Qual que é a extensão? A extensão é SQL e eu vou salvar na pasta cmd migrate migrations e vai ser a minha tabela, a minha migration, eu vou chamar ela de create users table. Legal? Quando eu faço isso, ele cria para mim dois arquivos aqui, SQL. Um ponto up e um ponto down. Por que ele cria dois arquivos? Porque um é para eu criar, o que a minha migration vai fazer no banco de dados. Beleza. E o ponto down é, se eu precisar reverter essa migration, quais são os passos, quais são os steps que eu preciso ter para voltar ao banco no momento anterior a essa migration, né? Então, aqui na minha create users table up, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um create table if not exists users, certo? Deixa eu pegar minha colinha aqui que eu preciso ter nesse banco. Então, essa tabela vai ter o que? Ela vai ter um campo login, que vai ser um varchar de 30, e vai ser a nossa primary key. Depois eu vou ter um e-mail, que vai ser um varchar 255, que vai ser um not null. Quer dizer, preciso ter o e-mail e ele vai ter uma constraint de unique. Quer dizer, eu não posso ter dois e-mails repetidos na minha tabela de usuário. Aí eu vou ter um first name, varchar 255 também. Eu vou exigir que seja obrigatório. Um last name, varchar 255 também. E eu vou ter um created at, só para eu ter a título de auditoria, quando que esse usuário foi criado. Então ele é um timestamp e o default dele vai ser o current timestamp. Isso aqui é coisas do Postgres, tá, gente? Isso aqui, essa sintaxe aqui tá escrita pensando no Postgres. Se você for trabalhar com outro banco de dados, é importante analisar a documentação para ver se eles possuem as mesmas features, como unique, né, na declaração da tabela, esse default aqui,
Pode ser que seja uma outra forma de você ter um momento atual. Então, consulta a documentação se você for trabalhar com outro banco. Então, a nossa tabela tem essa estrutura aqui. E eu preciso definir o meu DAO. O que o meu DAO vai fazer? Ele vai fazer o drop dessa tabela, né? Então, drop table if exists users. Então, para reverter minha migration, simplesmente eu faço o drop dessa tabela se ela existir. Beleza? Temos as nossas migrations criadas aqui. Agora nós precisamos executar essa migration. Como é que eu faço para executar essa migration aqui? Então, eu vou ter dentro do meu migrate, eu vou ter um main.go. Criar como main.go. Package main. E aí eu vou copiar da documentação o que a gente precisa aqui para executar. Então, nós precisamos dessas bibliotecas aqui. O que eu vou fazer? Uma vez que eu tenho salvo aqui, eu vou dar um go mod tide para fazer o download dessas bibliotecas. E vamos lá. O que eu tenho aqui então? Eu tenho uma instância de DB que eu estou recebendo através do SQL Open, certo? Estou passando que é um banco Postgres e aqui eu tenho a string de conexão. A minha string de conexão tem que ter algumas informações que eu não tenho aqui, tá? Então eu vou fazer um sprintf para eu fazer uma interpolação de string aqui. Então, o que eu preciso ter aqui? Aqui eu vou ter um %s, que é o meu usuário. 2 pontos. %s, que é o meu password. Arroba o meu host, que eu vou também jogar isso para um %s e depois a gente vai entender por quê. E aqui %s também. E nesse caso aqui, gente, como a gente está trabalhando sem SSL, eu acho que eu preciso pôr disable. Vamos verificar. Tá, então beleza. Qual que é o primeiro parâmetro? Nosso usuário. A gente sabe que o nosso usuário é... Por enquanto eu vou deixar hardcoded aqui, gente. Mas a ideia é que a gente também jogue isso para variáveis de ambiente. YouTube Expense Tracker. Qual que é a minha senha? admin@123. O meu host é o localhost mesmo. E o meu banco de dados é o YouTube Expense Tracker. Legal? Show de bola. Então, eu recebo um erro aqui. Se o meu erro for diferente de nil, eu vou dar um log fatal. Vamos fazer um fatal F. E aí eu error instantiating error to connect error connecting to DB. Eu vou especificar o meu erro aqui, que vai ser o meu erro, certo? Beleza. E aí, depois da gente fazer a conexão, eu vou fazer um dbping. O nosso dbping só vai bater no banco para ver se ele está respondendo ou não. Então, eu vou fazer um if. If erro igual ao ping e o erro for diferente de nil, eu vou dar um mesmo log aqui. Um erro durante o ping.
Estranha essa mensagem, né? DB not responding. DB not responding com o erro aqui. Aí, tá. Vamos lá. Aí eu preciso do meu driver com a instância do meu banco, certo? É importante a gente logar os erros aqui, gente, para error getting DB instance, só para eu conseguir debugar onde está falhando, se acontecer, né? E aí aqui, mesma coisa. Error getting migrate DB instance. O meu up também retorna um erro, né? Então, if err err diferente de new, error running migrations. Certo. Acho que temos o que precisamos aqui. Então, nós estamos fazendo a conexão com o banco e tentando executar nossas migrations. O que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, apontar onde estão nossas migrations. No nosso caso, elas estão dentro de CMD migrate migrations, certo? É onde a gente definiu aqui. E aí, por enquanto, a gente está sempre rodando um up. Então, eu vou sempre ler minha pasta de migrations e tentar aplicar as migrations que não foram executadas, né? A biblioteca ela é inteligente o suficiente para saber se a migration já foi aplicada ou não. E aí, como que a gente testa isso aqui? Nosso banco está de pé, nós executamos um go run cmd migrate main.go e cruzamos os dedos. Legal. Então, olha que legal. Como a gente definiu mensagens para cada processo, a gente consegue ver exatamente onde está falhando, né? Então, ele está falando que o DB, né, o nosso banco não está respondendo. Onde a gente colocou isso? Quando a gente faz o ping aqui. Então, o nosso banco não está respondendo. Por quê? Porque o SSL não está habilitado no servidor. Como é que eu faço para conectar lá sem SSL? Eu tinha colocado disable SSL mode. Pois é. SSL mode disable. Era isso mesmo. Por que que ele não entendeu? Disable SSL mode 5432. Vou dar uma debugada aqui e já volto, gente. 3 dias depois. Depois de bater cabeça aqui, gente, eu descobri o que estava errado, né? Então a gente estava com uma barra só aqui entre o Postgres e o usuário. E aí quando eu dava para execução aqui, ele falava que o SSL não estava habilitado, mas nem era isso o problema. Se eu coloco mais uma barra aqui e executo, dessa vez ele executa sem problemas. E aí quando eu abro o meu adminer aqui, dou um refresh, vocês percebem que duas tabelas foram criadas. Uma que é a nossa tabela de usuários, que a gente definiu as migrations lá. Então ela vai ter toda a estrutura que a gente configurou, login, e-mail, first name, last name e o created. E a gente também tem uma outra tabela que é a Schema Migrations. E é essa tabela que a nossa biblioteca Migrate vai usar para controlar quais migrations já foram aplicadas e quais não. Então, essas duas tabelas apareceram no nosso banco de dados. Agora que temos as tabelas no banco de dados, nós podemos começar a interagir com elas, tá? Então, vamos lá. Vamos definir o esqueleto da nossa API. Então, lá no meu arquivo main.go,
Tô fazendo tudo no main, gente. Calma. Se isso está te incomodando, a gente vai refatorar depois, a gente vai organizar esse código. Mas a ideia é ir passo a passo para entender como as necessidades vão surgindo. Então, vamos começar com definindo uma nova rota aqui. Eu vou deixar a nossa hello a título de documentação. Depois a gente faz uma limpeza nesse projeto. Mas vamos definir uma nova handle function aqui. Dessa vez vai ser um post e ela vai ser um nosso sign up. E ela não vai passar pelo nosso middleware. Por quê? Porque eu não preciso de um token para criar um usuário. Né? Eu estou autenticando na aplicação, eu estou criando o meu usuário na aplicação, logo eu não tenho um usuário. Né? E como a gente vai deixar essa API pública para qualquer um conseguir se registrar, não vai ter um admin que vai fazer o cadastro dos usuários, a gente não precisa do nosso middleware de autenticação. Então, handle sign up. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, dou um func handle sign up. Mesma assinatura. Vou copiar aqui, gente, que eu tô com preguiça. Mesma assinatura. E o que ele vai fazer, né? Vamos imaginar, passo a passo, o que o nosso sign-up tem que fazer. Primeiramente, a gente tem que fazer o decode do payload, certo? Eu preciso saber o que o usuário está me mandando. Aí eu preciso validar para saber se os campos que eu preciso, os campos obrigatórios, eles estão vindo. Se eu tô... se a minha senha que está sendo informada, ela... Se de repente você quer fazer uma validação de senha, se segue o mínimo de critérios, ou no nosso caso aqui, se a confirmação bate com a senha, né? Eu faço isso dentro do meu validate. Aí eu preciso fazer um persist user into database. E depois eu vou fazer o nosso usuário no Keycloak. Então, por último, eu vou cadastrar esse usuário lá no Keycloak. Esse vai ser o esqueleto da nossa aplicação, tá? E aí eu preciso também retornar um response. Preciso retornar um response. Feito? Esse vai ser o esqueleto da nossa aplicação. Vamos tentar trabalhar tudo nessa sessão aqui, mas se começar a ficar muito longo, a gente divide em 2 vídeos. Beleza? Para decodificar nosso payload, nós vamos criar um novo tipo, certo? Dentro do nosso types, eu vou ter um user.go, mesmo package, né? Package types. E aí eu vou criar os tipos, todos os tipos relacionados ao nosso user vão ficar nesse arquivo aqui. Então, o primeiro deles vai ser um sign up input, uma struct que vai ter login do tipo string, e-mail do tipo string, vai ter um first name do tipo string, last name do tipo string, um password do tipo string, e aí pro nosso caso de uso aqui eu vou ter um password confirmation. Por quê? Porque eu vou exigir que o cara informe o password 2 vezes para garantir que ele não informou, porque ele consiga até autenticar depois, né? Então eu confirmo que ele realmente passou o password correto. Legal? Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu vou anotar esses tipos aqui com a tag JSON, que é como eu espero receber esses campos, né? Como que eu vou fazer o decode, como que o meu usuário vai me mandar isso e como que eu vou ler ele para transformar nesse meu input. Então, em Go a gente utiliza essa anotação JSON, e aqui entre essas aspas duplas eu coloco o formato, né? Como esse campo realmente é referenciado pelo usuário. No nosso caso, vai ser login. E aí eu vou copiar aqui para dar uma agilizada. E-mail
E aí no meu first name vocês vão perceber que aqui eu estou usando um outro padrão, né? Ao invés de usar camel case, a gente está usando snake case. Então first name, last name, e é assim que o Google vai saber para qual campo direcionar. Password confirmation. Legal? Show de bola. Feito isso, como que a gente vai fazer o decode do nosso payload? Então aqui eu vou definir uma variável input e ela vai ser do tipo signing input. E eu vou fazer um JSON new decoder. E aí eu vou passar o meu body para cá. O meu body para cá. E aí eu vou fazer o decode para dentro da minha variável ali, passando a referência como a referência do ponteiro. O meu decode pode falhar, certo? Então, se ele falhar, se esse cara falhar, eu preciso alertar o usuário. E aí, como é que eu vou alertar o meu usuário? Eu vou fazer um log, né? Eu não vou falhar minha aplicação, né? Então, eu só vou dar um log printf aqui. Nesse caso, eu nem preciso logar, gente, porque é uma informação meio irrelevante. O cara passou um input errado lá e se eu ficar alimentando o log com coisas que não vão me ajudar a resolver nenhum problema, não tem porque eu logar esse cara aqui. Então eu só vou retornar. Eu só vou dar um write error aqui, né? Usando a função que a gente criou na aula passada. E aqui eu vou dar um bad request. fmt.errorf invalid input. Beleza. E retorno. Então, se o cara passou alguma coisa errada, dá um invalid input. E aqui eu dou um write JSON por hora. E aí eu já vou passar o meu status created. E aí, new. Não preciso dar mais informações. Só preciso dar um 201. Deixa eu só alterar aqui no meu write JSON, porque ele sempre está esperando alguma coisa, né? Ele sempre vai fazer um encode aqui. Então, eu só vou fazer se o meu body for diferente de new, ele faz o encode, senão ele só retorna. Legal? Beleza. Se eu der um go run, se eu der um make run, aí aqui no meu request agora, tá, ó, olha que legal. Tá falando que eu não tenho meu secret aqui, ó. Lembra que a gente configurou isso lá? Isso já nos ajuda a não ficar batendo cabeça com coisas que não são importantes no momento. Então, export jwt secret make run. Nossa API está rodando. E aí aqui no meu request, eu vou criar agora um post localhost 3000 API v1 sign up. Olha que legal. Eu acho que eu tô sem a minha biblioteca. Sem a minha extensão aqui. Deixa eu... HTTP. REST Client, esse cara aqui. Legal. Se eu der um send request. Not found. Por que que deu not found? Eu não estou executando. API v1 sign up. No sign up. Ah, tá.
Minha rota estava errada. Agora se eu dou um sign up aqui, error invalid input. Se eu dou um aqui agora, 201. Então quando eu não passei o body ali, ele deu o invalid input. Quando eu passo um body vazio, ele está me retornando 201. Legal. Vamos continuar. Para validar o nosso input, nós poderíamos fazer a validação campo a campo. Funcionaria, mas a gente vai utilizar uma biblioteca do Go que vai nos auxiliar nessa validação. E essa biblioteca chama Validate. Eu vou deixar o link da biblioteca para vocês. Mas basicamente ela nos auxilia a validar estruturas utilizando tags parecidos com o que a gente usou no JSON. Então a gente consegue definir regras para esses campos e depois a gente consegue validar isso de uma forma mais simples. E como é que vai funcionar isso aí? Então, lá na nossa entidade, no nosso tipo aqui, depois do JSON, eu vou usar a tag validate. E aí, igualzinho aqui eu uso, só que ao invés de JSON validate, aí eu coloco quais os requisitos de cada campo. No nosso caso, eles são simples. Todos os nossos campos eles vão ser required, né? Então eu já vou até copiar e colar aqui para facilitar. E a diferença é que o meu e-mail, além de required, ele precisa ser do tipo e-mail. Preciso que o cara me passe um e-mail válido. E aí, como é que eu faço para validar esse cara aqui? Eu instancio um validator aqui. E esse cara é o validator.validate. Essa é a biblioteca. Deixa eu só parar aqui e vou dar um go mod tide para ele baixar o meu validator. E aí o que eu faço? Eu instancio ele aqui no meu main antes de startar a minha roda, que ele é um validator.new with required struct enable. Legal. Com isso, eu posso agora, aqui na minha etapa de validação, eu posso if ir igual ao meu validate.struct passando o meu input. Se o meu erro for diferente de new, eu posso dar http utils.writeError um http bad request também, e aí eu posso passar o erro e retornar. Vamos verificar isso aqui está funcionando. Make run. Estou passando um campo vazio aqui. Então, vocês acabam vendo aqui que ele valida todos os campos, né? Então ele está falando que o meu sign up input login ele falhou, né? Por causa da tag required. Então ele consegue validar campo a campo, mas perceba que primeiro eu estou reportando com o campo, o nome do campo da minha struct e não do meu JSON. Então o meu usuário não sabe que lá dentro eu tenho um tipo sign up input no campo login. Ele sabe que ele está esperando passar um JSON com o campo login.
Então eu preciso melhorar esse erro aqui para ficar mais fácil para o meu usuário entender o que está acontecendo com o payload dele. Então, para isso, o que eu vou fazer? Aqui no meu validator, eu vou usar um recurso que é registrar uma função. Eu vou utilizar essa função register tag name func, que ela vai fazer o quê? Eu vou passar uma função utilizando um reflect do struct field e vai retornar uma string. Por quê, gente? Eu quero acessar o nome eu quero que o meu erro de validação ele utilize esse nome aqui que eu estou passando com o JSON, para que o meu usuário saiba que o first name que não está certo é o first underline name e não o first name com um camel case. Eu preciso que o erro seja descritivo para ele conseguir resolver fácil o problema, né? Então o name ele vai ser o strings split n flt.tag.get e aqui que é o pulo do gato. Eu vou pegar a minha tag JSON. Essa tag que eu vou usar, né, para retornar para o usuário. Qual é? Então, se isso aqui, esse código aqui, gente, eu peguei do Stack Overflow, tá? Depois vocês podem acessar o repositório e puxar, copiar, ou vocês podem acompanhar junto comigo. Mas fazendo isso, registrando essa tag func aqui, agora se eu fizer a mesma chamada lá, em teoria, tá. Ainda não, porque eu não tratei o erro. Mas eu já registrei o nome das tags aqui com essa função. E agora, aqui onde eu estou imprimindo os erros, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esses erros aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Vai ser um for range nos meus erros. Então, dentro do meu erro, eu consigo acessar os erros do meu validator e acessar eles um a um. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou imprimir os erros para vocês verem aqui. Então, eu consigo acessar o field do meu erro e a tag do meu erro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um for, acessando todos os erros da validação, e aí eu estou imprimindo na tela o campo e a tag. Para que isso? Olha que legal. Quando eu chamo agora o meu erro aqui, eu retorno os erros, certo? Só que, olha a diferença. Faltou um barra N aqui para ficar mais fácil de ler. Quando eu faço a chamada no meu push aqui, olha que legal. Mesmo que eu esteja mostrando os erros com o nome da struct, mas eu já tenho acesso às tags JSON aqui, ó. Então, quando eu mostro as tags aqui, os campos que estão com problema, eu já consigo acessar através da tag JSON, que foi o que a gente fez nesse trecho de código aqui, onde a gente registrou a tag name func. Então, o que eu preciso fazer agora? Transformar isso aqui de uma forma que eu possa passar para o meu usuário o que está acontecendo. Então, eu
vamos fazer o seguinte, vamos melhorar isso aqui, ó. Eu vou criar uma nova função, writeError, vai ser no plural, porque ela não vai receber um erro, mas sim um slice de erros. E aí, ela vai receber um slice de erros. Vamos lá, vamos pensar. Ao vivo é assim, gente. Então, vamos criar uma string aqui, ó. Um slice de strings, que vão ser os nossos erros, tá? E aí, para cada erro que eu receber aqui, eu vou fazer um erro, eu vou dar um append. Certo? E aí, jogo esse cara pra cá. O que tá chiando aqui, gente? Tá. Show. Então eu criei uma função nova, né? Eu criei uma função nova. E aí eu vou padronizar os retornos aqui. Certo. Então eu criei uma função nova para trabalhar com múltiplos erros. E aí aqui agora eu chamo ela. E aí eu vou ter o quê? Um var errors, payload errors, que é um slice de erros. E para cada vez que eu encontrar um erro, eu faço um append de um erro novo. Será que isso aqui funciona, gente? Vamos verificar. Payload errors. Um slice em branco e aí eu passo o payload de erros. Vamos testar. Então agora se eu executo esse cara aqui. Olha que legal. Acho que eu não preciso mais do /n aqui. Quando agora eu faço o request aqui, eu tenho detalhadamente quais são os erros que o meu payload possui. Então fica mais fácil de corrigir, né? O meu usuário consegue bater o olho aqui e, beleza, eu tô faltando o meu login, o meu e-mail. E aí se eu passo o login, João, o meu erro some. Se eu passo um e-mail errado, o meu erro muda. Se eu passo o e-mail certo, o erro some. Então perceba que fica fácil do usuário testar, né, saber o que está errado no payload dele. Legal? Finalizamos assim a parte de validação do payload.
A outra validação que nós precisamos fazer é se o meu input password é diferente do meu input password confirmation. Acho que eu escrevi password errado aqui, gente. Vamos lá, vamos ajeitar isso, cara, aqui. Quer dizer, se o cara passou o usuário errado, a senha errada, eu preciso dar um write error. Bad request. fmt error f. E qual que é o error? A password confirmation doesn't match. E retorno o erro. Vou testar esse cara aqui. Passei meu payload aqui. Vamos passar um first name João. Last name Souza. Password admin 1, 2, 3. E o meu password confirmation admin arroba 1, 2. Olha que legal. Password confirmation doesn't match. Então, tá funcionando na minha validação. Com isso, gente, eu tenho a validação completa do nosso payload. Agora a gente já pode partir para a próxima etapa, que é persistir esse cara no banco de dados. Legal?